Já que a gente está tocando nesse assunto de tireoide, também de um pouco de estresse, como é que o jovem ele reage nos dias de hoje? Bom, voltando ao comportamento. Hoje a gente tem um mundo muito povoado. A gente tem coisas acontecendo para lá, para cá, então a carga de informação, né? A velocidade da informação é muito grande, o custo das coisas, do conhecimento, a disputa por mercado, o espaço está muito complicado, e isso está começando cada vez mais cedo, né? Devido à informação, a busca pelo conhecimento, né? E isso provoca no jovem, a gente vê muito isso acontecer na pessoa, no pré-vestibular, por exemplo. O jovem que vai prestar vestibular, ele tem a carga de estresse dessa pessoa é imensa. Ele se desconjunta inteiro, a pessoa não sabe para onde vai, não sabe que faculdade vai entrar, não sabe o que vai fazer da vida, está numa encruzilhada na vida. E isso pode provocar o quê? Aumentos, deteriorações ou disfunções agudas de várias glândulas. A pessoa pode desenvolver hipertensão arterial, pode de repente ter uma crise de pânico, pode ter uma série de disfunções, diabetes, hipertensão arterial, como eu já falei, pode ter alteração na tireoide. Você vê como o estresse ele é um veículo disseminador de várias doenças. Então ele promove vários problemas, vários distúrbios no nosso corpo. O estresse inflama o nosso corpo. O estresse altera o nosso comportamento, provoca uma descarga adrenérgica enorme, né? E a gente sabe que todas as nossas glândulas entram no estresse. Você quer ver uma pessoa que tem muito estresse? Atletas de alto desempenho, moças que praticam voleibol, raramente menstruam pela atividade física que desempenham, pelo nível de estresse, pelo nível de competição. Não é porque tomam hormônio, não. É mesmo? O estresse que elas passam provoca amenorreia. Elas não passam a não menstruar. Tem alterações. Teve uma moça que jogou voleibol jogou e foi dar à luz uma criança, não sabia que estava grávida porque ela não menstruava. Ela estava grávida. Então, para você ver, porque a atividade de atletas de alto desempenho também é uma atividade estressora. Entendeu? Então, provoca alteração de todo o ciclo biológico da pessoa. E o estresse, nessa fase, por exemplo, de adolescência, provoca uma série de danos, né? Dos mais variáveis. A tireoide é uma delas. Você estava me falando, a gente estava falando em off com relação à tireoide, é uma glândula que se presta muita atenção. Na época em que, não muito tempo atrás, a gente não tinha a rotina de fazer exames seriados do TSH, T3, T4. Porque a gente não fazia parte da nossa visão médica. Hoje, se você for num consultório, pelo menos uma vez por ano você vai fazer, nem precisa perguntar. O colega vai lá, ele faz parte, glicemia, colesterol, triglicérides, TSH, ureia, creatina, aquelas coisas. Então ele passou a incorporar isso no dia a dia. Então, pelo menos uma vez por ano você vai acabar fazendo. Hoje a gente descobre muito mais precocemente. Tem uma pergunta, porque o colesterol alterado ele não dá nenhum sintoma. No caso da tireoide, quando está alterada, tem algum sintoma? Ela pode causar, sim. O hipotireoidismo, são duas funções, o hiper e o hipotireoidismo, né? São vários problemas. Eu não vou entrar aqui em detalhes com relação às doenças da tireoide, que podem provocar alterações agudas, ou inflamações tireoidianas, ou disfunções crônicas dela. Mas a pessoa começa a ter sintomas, sim. Ela começa a ter fraqueza muscular, ela começa a ter o hipotireoidismo, né? Aquela pessoa começa a ter a disfunção tireoidiana, vai passando o tempo, não se cuida, não se trata. Ela começa a ter o quê? Alteração de comportamento, ela fica letárgica, alteração de memória, começa a ter perda de cabelo, perda de sobrancelhas, ela começa a engordar. E existe uma doença que é gravíssima e irreversível, que é o coma tireoidiano, que é o que chama coma mixedematoso, que a pessoa morre da tireoide, se não tratada, ela mata. Eu tive um caso na minha vida toda, irreversível, mas hoje a gente já não vê mais isso acontecer, porque se trata mais precocemente. Para você ter ideia como é que era, né? O grau de descaso
com relação à tireoide. Isso na década de 80, estou falando. Hoje em dia a gente trata, repõe esse hormônio, cuida, observa, porque ele é muito variável, então a cada mês, se você dosar, ele vai ter dosagens diferentes, você tem que ficar de olho no quadro. Se a pessoa passa por um estresse, ela vai ter alteração do nível hormonal no corpo. Então é muito interessante, precisa cuidar direitinho. A tireoide é uma glândula pequena, fica no pescoço, produz hormônios em pequenas quantidades, não é armazenado e tem que fazer um controle porque faz uma diferença enorme, enorme. Problemas tireoidianos causam disfunções em todo o nosso organismo, porque ela carrega todas as funções celulares, passam pelos hormônios da tireoide. Então, hoje a gente abordou um pouquinho sobre modulação hormonal com o Dr. Edson Bento Leite. Doutor, eu queria as suas considerações finais, o seu toque aí para quem está nos ouvindo sobre cuidar mais da saúde, né, qualidade de vida. O que o doutor quer falar? Basicamente, o que a gente tem a dizer é que a gente precisa buscar viver bastante, viver mais e com saúde. Existem maneiras de a gente conseguir, né? E o que a gente falou aqui é uma maneira técnica, mas tangível, que as pessoas podem conseguir, que as pessoas podem fica uma dica, fica um toque, que isso existe e funciona, desde que feito com critérios, né? Busquem saber, busquem informações, busquem profissionais habilitados que tenham formação nessa área, que saibam o que estão fazendo, porque tem muita gente também que fica suscetível em busca do corpo perfeito, de desenvolver habilidades que não são factíveis para aquela pessoa, acabam caindo em mãos de charlatães, de pessoas que não têm habilidade nem respeito pela vida humana. Quando a gente fala dessa abordagem, a gente fala de muitas coisas. Evidentemente é um campo muito amplo, a cada hora que está falando a gente lembra de outras coisas, porque a modulação hormonal é um campo muito vasto e muito pouco conhecido. A maioria das pessoas, a maioria dos profissionais da área de saúde tem medo de mexer com isso porque desconhecem. É um campo ainda, para muitas pessoas, é um campo incerto. Mas a gente que tem a prática, a gente que consegue mensurar o custo-benefício dessa terapia associada, quando necessário, evidentemente, associado a uma boa nutrição, mudança de estilo de vida, a pessoa começar a se perceber: será que eu preciso disso para sobreviver? Será que ter um carro zero vai me fazer feliz? Por quanto tempo? O que isso vai me custar de vida? Quanto tempo de vida eu vou perder para conquistar esse bem material? Será que se eu conseguir ser mais feliz com menos coisas, eu não vou ter mais vida, mais tempo de vida com mais qualidade? Será que eu preciso ter aquilo que só porque o vizinho tem, só porque outra pessoa tem? Isso desgasta a gente desnecessariamente. Então o que a gente quer fazer? Vivam com simplicidade, percebam o corpo e busquem a felicidade, e ela está na nossa frente. Se precisar de medicamento, ótimo. Se não, atividade física é legal, uma boa alimentação, vivam em paz, amem bastante e sejam felizes, ok? Doutor, muito obrigado. Foi um prazer, assim, novamente tê-lo conosco e o doutor disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho com a gente. Então, um super abraço e esperamos todos no próximo programa Ao Céu Pro Saúde. Fiquem com Deus. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.